Reunião de número 22, 19 de fevereiro de 2017. Vamos ver o Evangelho. Isso aí é o Evangelho. Prazer que você já fala bastante. Vai lá, André. Parábola da figueira que secou. A fé transporta montanhas, capítulo 19. Versículo 8, eu acho. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Item 8, parábola da figueira que secou. 19. 19. Peraí, vocês estão falando a data ou... A data. 19 também. Capítulo 19, dia 19. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma fogueira, para ela encaminhou-se, ao ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. São Marcos, capítulos 11 e 12, versículos 14 e 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém embaldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para este efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos,
melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Pode parar aqui, tem as instruções dos espíritos, mas é um pouquinho longo. Se quiser parar. Aí quem tiver interesse, né? Aqui já é a fé e a esperança e a caridade, né? Bom, eu acho que esse é um tema que não é um acaso, né, dado o momento que nós vivemos, mas como o livro foi escrito em meados do século XIX e ele já fala de renovação social recentemente, né, então a gente vê que essa renovação social ainda possivelmente vai durar algum tempo. Séculos né? e séculos. Isso, não é? E de fato, né, um pouco de história que eu já estudei, o Paulo sabe mais que eu nesse tocante, mas certamente a Miriam, muito mais. Essas transformações demoram, né, para acontecer. Então, uma sociedade em que todos estejam ligados pelo cimento social, olhando para o próximo, trabalhando para eliminar as dificuldades, eliminar a dor, o sofrimento, a fome, a doença, o descaso com o próximo, essa sociedade é uma sociedade que ainda vai demorar muito para a gente conhecer, né? Pelo menos falando no tempo de vida, de existência que nós temos aqui no atual plano. Então, eu acho que esse tema da figueira, ele é rico porque mostra que a gente vem como uma centelha divina, né? Então a gente traz um conjunto de potenciais, um conjunto de possibilidades, guiados ao autoaprimoramento, né? E ao longo do caminho, várias tentações vão aparecendo, várias distrações se manifestam, associadas ao prestígio, associadas à ambição, à correria do dia a dia, à vontade, né, de superação que muitas vezes degenera numa busca incessante por mais bens materiais, por mais status, por mais prestígio social, mais títulos, e muitas vezes, ou se eu não exagerar, na maior parte das vezes acaba degringolando, né, num certo descontrole emocional, psíquico e até espiritual. E esse descontrole, eventualmente, né, gera doenças que fazem com que as pessoas se tornem ainda mais fechadas em si mesmas, né, e não consigam olhar para o próximo. Então esses talentos que vêm com base na fé, né, que é o móvel de todos eles, se não for bem utilizado, vai chegar um momento, como a gente já discutiu em outras ocasiões, em que a limpeza da terra, né, vai selecionar quem fica e selecionar quem vai para outro canto tentar conseguir, né, as virtudes e o conhecimento que não conseguiu obter aqui. Então, acho que essa parábola ela é muito interessante para que cada um de nós, se por um lado tem a tendência a ver todo o mal na sociedade, por outra também joga para cada um de si não apenas exportar o problema, né, a causa do problema, mas também perguntar, né, o que eu estou fazendo com a minha fé, com os meus talentos, com os meus potenciais, e como que eu posso, né, tornar o mundo um pouco melhor. Só para deixar claro, eu terminei, se vocês quiserem falar. Pra mim tá bom, assim. Eu vou falar. Parábola da figueira que secou, né? A ideia de que a figueira ela vem para dar frutos, né? E se ela não está dando frutos, para que ela serve? E no dia seguinte, como ela não estava cumprindo a função dela, que era dar frutos, foi tirada a possibilidade de viver. E a interpretação ela fala diretamente dos médiuns, né? A quem foi dado o dom para trabalhar, para auxiliar o próximo. E se isso não acontecer no futuro, se não for bem usado, isso pode ser ou retirado ou ter essa porta de comunicação aberta para
para espíritos que não são bem intencionados. Que é interessante que muito dentro do estudo de hoje, muito dentro do estudo do próximo estudo, né, que não vai ser semana que vem por causa do carnaval, mas no outro, né, a parte 2, que tratam da relação entre médiuns e mentores. Mas não vou me estender, porque senão vou bagunçar as partes e os vídeos. Eu acho que é bem o que o André falou mesmo. São séculos século XVIII, continua a mesma coisa. As mazelas são as mesmas. As guerras são as mesmas. As necessidades dos menos favorecidos continuam as mesmas. Não mudou. Simplesmente não mudou. A luta para que isso seja conseguido é bem difícil, quer dizer, é uma subida de uma encosta íngreme, com possibilidades de queda, né? Então, é isso mesmo, a gente tem que... É como eu falo, o Brasil vai precisar de 500 anos para melhorar, não é daqui amanhã, nem depois de amanhã que isso vai acontecer, vai demorar muito tempo, infelizmente. Nesses livros do Ângelo Inácio, não esse, em outros livros aparece eles falando que a transição dura 1000 anos. Então, chegar num ponto e falar, não, é um mundo evoluído, leva 1000 anos, a partir de 2000. Assim, então. E também acaba não sendo contínuo, né? Você dá um passo para frente, aí estaciona, dá um passo para trás, dá 2 para frente de novo, é meio aos trancos. Existe Existe um outro ponto que tem ocorrido recentemente, um movimento que é comum quando as sociedades elas começam a melhorar na vida material. Então, ainda que o Brasil tenha muito para melhorar, né, acho que comparativamente a outros povos a gente já conseguiu melhorar substancialmente, principalmente a condição dos pobres, né? Novamente, tem muito ainda para melhorar, né, mas tem cantinhos da terra que estão uma situação bem pior que a gente. E o que ocorre frequentemente nesses processos é você ter uma laicização da população, né? Então a população vai se tornando secular, laica, ela vai deixando de estar associada à religião e muitas vezes até à própria espiritualidade. Então, nesse processo, entendendo o seu crescimento de virtudes, de noção de bem-estar, noção de convivência, de comunidade, a religião ela cumpre esse papel, né, de te dar o que eles chamam do princípio da comunidade e do princípio da divindade, que está associado à limpeza do corpo, um ritual básico, que não necessariamente precisa se manifestar numa religião deísta, né, catolicismo, espiritismo, o que quer que seja. Pode ser, tem outros tipos de ritos que garantem esses princípios de boa convivência. E o que se nota em sociedades muito avançadas, como os Estados Unidos e muitas partes da Europa, é que a espiritualidade ela se perdeu em prol de um movimento estritamente religioso, ritualístico. E aí esse processo de perda da espiritualidade coloca em xeque a própria noção do que é felicidade. Porque um elemento central da felicidade humana está associado à conexão com os seres humanos. E a racionalidade que vem, né, dessa discussão sobre ciência, que é a ideia de que a ciência seria uma forma de acessar o conhecimento ou acessar a verdade de Deus melhor do que a religião, ela vai eliminando ao longo do tempo essa necessidade de conexão que geralmente é representada pela religião. E aí o que a gente vê em algumas partes aqui do Brasil, eu acho que a gente ainda não está passando por esse processo, nossa população ainda é massivamente, né, religiosa, mas no processo de melhoria das condições materiais de vida da população, você pode colocar frações enormes dessa população, digamos, sem a cobertura da religião, sem a cobertura da espiritualidade, pelo foco que essa parte da população vai tendo cada vez mais nos bens materiais. E isso não é incomum acontecer. Que existe essa questão de atender os seus desejos, atender as suas necessidades, que todo mundo entende, né? E então eu estou levantando esse ponto
porque eu acho curioso, como reflexão intelectual para a gente mais para frente, o que significa em termos de desafio para um país que foi previsto como pátria do Evangelho e coração do mundo, você melhorar a vida da sua população, garantindo, né, esse suporte espiritual para que as pessoas entendam o que é a felicidade, que não é apenas o material e não é apenas o espiritual, porque o pobre, infelizmente, ele só tem o espiritual, né? Então ele tem que depositar ali, né, o Jesus na cabeça ou Jesus embaixo do braço, né? Ele tem que depositar ali a felicidade dele, e é ali que ele encontra força. Se ele migrar para uma situação onde ele tem todas as suas, nem todas, mas as mais básicas ou até algumas supérfluas necessidades atendidas, quanto tempo vai durar essa devoção, né, que existe hoje, né, à religião? E a religião, a gente não pode esquecer, ainda que ela tenha muitos excessos e ela seja causa de muito preconceito, de muito ódio, de muito rancor, ela não é não é a religião em si o problema. O problema são os seres humanos que vão buscar nela algum elemento de identidade. E aí a minha preocupação é o que isso diz sobre o futuro da mediunidade, entendida aqui não como uma manifestação no ritual de cunho espírita, que você encontraria na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, mas a mediunidade como elemento real, físico, como a gente estudou na nossa reunião passada. Seja ela se manifestando num pastor, se manifestando num padre, num filósofo, num historiador, quem quer que seja. Como que a mediunidade vai passar por esse teste, se isso efetivamente acontecer, e o que isso significa, né, para essa limpeza da humanidade aí nos próximos anos, ou séculos, né, talvez. Só um pontinho. Quando a pessoa vem médio, ela vem médio para uma encarnação. Então, o que ela vai fazer com a mediunidade, ela que tem que decidir se vai seguir o caminho que foi planejado ou não. Então, mesmo que ela faça besteira, mesmo que use para outro lado ou alguma coisa, ela vai continuar sendo médio até desencarnar naquela encarnação. Mas aí você está falando o médio consciente, ou não? Não, o médio. Porque eu estou pensando, por exemplo, um Martinho Lutero. Eu não sei, pelo menos o que eu li, eu não sei se ele tinha consciência da mediunidade dele, né? Mas mesmo assim ele foi lá e cumpriu com a tarefa que ele possivelmente havia, né, concordado em fazer. Aí a minha preocupação, adicionando a sua, é com aqueles que nem têm a mais vaga ideia de que isso existe. Exatamente. E rejeitar isso. Esse é outro problema, tá? É por isso que às vezes a pessoa, no começo, quando ela começa a desenvolver a mediunidade legal, ela vai para aquele caminho. Chega um ponto que ela fala assim, não preciso mais dessa mediunidade, eu toco sozinha, porque olha onde eu cheguei. Como se ela chegasse ali sozinha e com os próprios pés, né? Então pode ser inconsciente, semi-inconsciente, não importa. Ela vai continuar sendo médio até desencarnar. Agora, quando ela vai voltar a ser médio, aí é outro problema. Depois que desencarnou, a chance que ela vai ter de ser médio novamente, aí começa a ficar bem problemático. E é um instrumento muito grande de poder, né, a mediunidade. Que coloca a pessoa, né, sujeita às maiores infelizmente, o pessoal tentações. não sabe. Outra coisa, se acha Deus, se acha todo-poderoso, aí começa, eu sou mais, isso aí não, é feio, sabe? Aí começa a passar, quando começa assim, aí pode esquecer. Eu lembro de um episódio de um seriado, né, do Dr. House, em que aparece um menino dizendo que ele é a reencarnação de Jesus Cristo. Na verdade, ele era, né, a incorporação de Deus. E o House, então, ele coloca para ele, como ele era ateu, né, que ele ia então ganhar de Deus, né, encontrar a doença do menino, mostrar que tinha uma causa verificável pela ciência, que não seria um milagre nem nada. E o menino vai lá, ele é um menino muito hábil, incrivelmente inteligente, já tinha aprendido, né, toda a forma de falar como um profeta e tal.
E aí, em determinado momento, começo a descobrir que o menino, na verdade, era menos que santo, né? Que ele já tinha tido relações sexuais e tal. E aí o pai, já notando para onde o filho estava indo, exatamente porque o filho estava rendido, né, por todos esses sentimentos de prestígio, vanglória e tal. O menino vira para ele e fala assim: mas eu preciso que você tenha fé em mim. Né? E aí o pai, sabiamente, vira e fala assim: meu filho, eu tenho fé em Jesus. Eu te amo, mas é em Jesus que eu acredito. Né? Então, essa sabedoria, né, de você conseguir entender um processo que está sendo desvirtuado e reconhecer as reais causas dele, se é um espírito brincalhão, se é um espírito com uma mensagem própria, uma mensagem autêntica, isso eu acho que vai ficando cada vez mais complexo na nossa atual situação, em que a ciência parece que dota todo mundo, né, de todo o conhecimento que precisa ter. E aí você cria um monte de sabichão, né, e eu certamente sou um deles, né, em que todo mundo acha que sabe tudo e que consegue reconhecer, e não consegue nada, né, não sabe nada. É tudo gente que está aprendendo ainda, né, a caminhar, né, por um terreno muito pouco, digamos, equilibrado. Então, eu acho que certamente a gente está para ver tempos mais complexos. Se a gente pensar a quantidade de gente esquisita que atingiu os governos de diversos países, você pensa que quase tudo é possível. Porque o que importa não é racionalidade, o que importa não é espiritualidade, o que importa é o jogo de cena que está ali. E esse jogo de cena é difícil de desmontar, né? É preciso ter muita determinação, muito cuidado, muita paciência para conseguir chegar na causa das coisas. É o que a gente está vendo agora nos livros aí, que a pessoa que desvirtua a sua mediunidade deixa de ser atendida por espíritos de luz para ser atendida pelos espíritos de trevas. Então uma coisa fica pior ainda, né? Aí não tem jeito, porque ele vai estar a serviço de uma outra dimensão, de uma maneira de pensar que é completamente diferente da que a gente segue, que é Jesus, que é o amor, que é a caridade, para se tornar um sujeito desprezível também, né? Eu acho que é na Cidade dos Espíritos que tem agora eu não sei se estou confundindo os livros, mas que tem um encontro com um espírito das trevas, que ele é incrivelmente inteligente. Tem isso na Cidade dos Espíritos, o primeiro? Na Cidade dos Espíritos, não. Mas tem... Aqui tem, né? Não, porque em livro da série, acho que anterior tem. Tá, não, porque eu lembro que, talvez então eu esteja confundindo com algum livro do André Luiz. Mas os espíritos, assim, digamos, das trevas, né? Ou seja, que eles chamam os inimigos do cordeiro, né? Mas que são... Os agêneres, né? O agênere tem o da própria trilogia do Reino das Sombras, que é Legião, o Senhor da Escuridão e a Marca da Besta, tem... Os magos É que eu não sei porque eu fiquei com a impressão de que eu li, eu tô terminando a Cidade dos Espíritos. Os Guardiões ele até fala, mas ele é a continuação, ele fala mais deles nesses outros três. O Senhor da Escuridão. Não, e mostra assim, como que não é algo trivial você desarmar um espírito das trevas. Principalmente se você não tiver, né, tiver preparado para ele. Eu não estou falando preparado intelectualmente, eu estou falando preparado espiritualmente. Sim. Conseguir reconhecer. Também fala disso, ó. Não vou mais falar, não. Não é bom. Vocês vão retomar muita coisa. Se a gente fala do livro. Vão retomar muita coisa. Fifi, se você quiser, não sei. Nada a acrescentar. Rita. Mesmo, Rita? Tá bom. Nada a acrescentar. Não, já Falou? falei. Já falei.